Querido Deus, Pai de todos nós, somos sim seus filhos carentes de amor e afeto. Passamos tempos longe do teu lar, andando por caminhos tortuosos, onde encontramos angústias e desilusões, esquecidos de que deveríamos colaborar na sua seara de luz. Agora, depois de sofrermos as consequentes desilusões pelo tempo que desperdiçamos nos descaminhos da vida, contamos com a sua infinita misericórdia, com o seu amparo e o seu amor a nos acolher em seus braços paternos. Voltamos, porém, modificados, necessitando de novas aprendizagens para que tenhamos condições de tomarmos diferentes resoluções em nossas vidas. Por isso, estamos aqui nesse momento reunidos para recebermos do mais alto as instruções dos mandamentos que nos deixastes através do seu Filho querido, Jesus, aquele que se fez para nós o caminho pelo qual iremos nos regenerar. Prepara, Senhor, o palestrante de hoje para que nos instrua de forma mais pedagógica possível, com a qual possamos assimilar melhor seus ensinamentos que tanto nos conforta. Sobretudo, Pai amoroso, prepara os nossos corações, despertando a sensibilidade elevada que nos tornará dignos de habitarmos a sua casa. Que assim seja. O Mestre exortou todos nós: brilhe a vossa luz. Quantas vezes observamos que nossos filhos estão com a luz interior apagada por conta do desânimo e da descrença? Quando oramos a Jesus, suplicando auxílio para as dores que nos excruciam a alma de amarguras, o Mestre continua nos dizendo: brilhe a vossa luz. Estamos sendo chamados, filhos queridos, a testemunhar o que já sabemos, assim como o estudante de medicina, depois de exaustivos aprendizados, é chamado a manusear o bisturi para testar suas habilidades, salvando vidas. A criatura humana já tem mais de 2000 anos de evangelho, por isso agora os chamados milagres estão mais por conta da transformação interior de cada um do que necessariamente pela intervenção exclusiva de alguma força espiritual externa. Até quando desejaremos que os Espíritos realizem tudo para nós? Até quando vamos ficar de joelhos implorando que Jesus nos liberte do sofrimento, se ainda permanecemos voluntariamente algemados a comportamentos infelizes? Sem ao menos darmos um passo acima em favor da nossa autoiluminação? Jesus permanece no amparo, almas queridas, mas é preciso que nos conscientizemos de que já não somos mais crianças espirituais depois de Jesus e Kardec. Boa noite. A reflexão dessa noite será acerca do perdão. A palavra perdão vem do latim, que quer dizer doar mais. Então, o próprio significado da palavra já quer dizer muito, né? Vai requerer de nós doar mais e sempre mais. E fazendo um recorte aqui na história, na evolução, na nossa evolução moral, antes mesmo de adentrarmos no capítulo do Evangelho que trata sobre o perdão das ofensas, eu gostaria de fazer um recorte. No tempo lá dos bárbaros, das barbáries, como que era a questão da justiça e do perdão? Simplesmente não existia. Se a pessoa me ofendesse, se ela me fizesse o mal, você ia lá e era estimulado o quê? A vingança. As pessoas tinham que ir lá e fazer com as próprias mãos, e a forma. Mas nós sabemos que moralmente nós vamos evoluindo, e cada época
têm valores morais distintos, né? E como na evolução não existe o retrocesso, nós fomos avançando. Já com Moisés, nós avançamos um pouquinho, que nas leis de Moisés era como que se dava a questão de justiça, de perdão. Já era o olho por olho, dente por dente, que traduzindo seria o mesmo que o quê? À medida que me ofendesse, à medida que me fizesse o mal, eu tinha que devolvê-lo na mesma proporção, na mesma intensidade. Ainda não é um ideal de justiça, ainda não contempla, não estimula o perdão, mas já deu uma boa melhorada se compararmos lá com a época das barbáries. Aí Jesus já veio, já nasceu no meio judeu. Entre os judeus, o costume, a moral judaica, já permitia perdoar 7 vezes uma ofensa, as ofensas. O perdão das ofensas tinha um limite de até 7 vezes você poderia perdoar. Então, Pedro, sabedor desse costume, dessa moral da época, pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E o próprio Pedro, em seguida, já responde: 7 vezes? E Cristo, respondendo de maneira mais ampla e colocando Pedro para refletir, ampliando totalmente essa ideia de perdão, Cristo responde: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esses 70 vezes 7, meus irmãos, quer dizer que só vamos multiplicá-lo. 7 vezes 70 é o número que deve perdoar? Não. Esse 70 vezes 7, ele é metafórico. Ele quer dizer que infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Então, ampliou completamente a ideia de perdão. E o perdão, eu não quero dizer que ele seja algo fácil, não. Não é fácil perdoarmos a quem nos ofende. Mas nós também temos que ter consciência de que não só sofremos ofensas, mas que também ofendemos. Ora, nós somos ofendidos, ora nós ofendemos, e ainda tem a questão do auto-perdão. Então, nós temos tanto que perdoar como ser perdoado. O próprio São Francisco de Assis, na oração, diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais perdoar que ser perdoado. Então, nós nos colocamos muito nessa condição de perdoar e de ser perdoado, porque nós também ofendemos, nós também fazemos mal ao nosso irmão, porque se não fizéssemos, nem aqui mais estaríamos, né? Se estamos aqui reencarnados, é porque ainda estamos nessa tentativa e erro, nesse processo aí de buscar o aprimoramento moral e evoluirmos e avançarmos ao ponto de não precisarmos mais chegar à condição de espírito puro e não precisarmos mais voltarmos aqui. Mas falando um pouco acerca dessa questão do perdão, dos papéis que existem no perdão, que é a questão de perdoar, ser perdoado e do auto-perdão, que é muito importante. Tem pessoas, assim, muitos espíritos que perdem praticamente uma existência inteira pela falta do auto-perdão. Fica remoendo uma situação, um erro do passado, e alguns chegam a tirar a própria vida, que já é assim o ápice, né? O ápice da falta de auto-perdão. E nós sabemos que o auto-perdão, ele traz muito prejuízo para a sua existência, quando você fica com foco no seu erro, no erro que passou. A situação onde você errou, o que cabe agora? Arrepender e tentar reparar. E vem a expiação também. Então é o processo de quando a gente erra, de errantes que somos, né? É o arrependimento sincero, tentar uma reparação, e pela justiça divina é possível que venha também uma expiação ou uma prova futura para ver se a gente aprendeu aquela lição direitinho.
Eu sei que não é fácil a questão para quem a gente gosta. É muito fácil perdoar um filho, quem nós gostamos, porque na convivência, para um relacionamento, o perdão faz parte. Quem não consegue perdoar, não está apto a perdoar, dificilmente vai se relacionar com qualquer pessoa. Então, jogar o tapete para quem nós gostamos, nós amamos, é fácil. Para quem a gente não gosta, nós queremos jogar o quê? Cacos de vidro, não é verdade? E sobre não gostar ou odiar o irmão. Quando nós odiamos alguém, nós nos distanciamos de Deus. Fica uma névoa, uma sombra. E mais distantes vamos ficando de Deus. Então, não podemos alimentar ódio, rancor, ressentimento, amargura, porque isso tem um preço. Se você não perdoa, se você não se auto-perdoa, a própria ciência convencional, isso não é eu que estou dizendo, a própria medicina já admite que muitas doenças autoimunes, câncer, são oriundos de ressentimentos, de mágoas, de falta de perdão, de liberar perdão, de se auto-perdoar. E a pessoa vai acumulando aquele monte de lixo mental, aquele monte de ressentimento, e daqui a pouco o corpo paga o preço, a pessoa adoece. Eu sei que não é fácil, nós nos indignamos e nos ressentimos e ficamos com raiva quando a pessoa nos calunia ou nos difama. Imagina quando faz uma ofensa maior. Eu já experimentei uma situação de servir uma pessoa por muito tempo, aí depois essas coisas de ciclo, né? Fecha o ciclo e você vai seguir a sua vida. E quem aqui nunca passou por uma situação de ser amigo de alguém, aí depois, por razões diversas, não tem, aquela pessoa já não é mais tão presente na tua vida, e tem gente que pega tudo que você sabia a seu respeito e sai por aí te difamando, sai caluniando, ou às vezes até inventando. Eu já passei por situação da pessoa inventar coisa a meu respeito, que eu falava, meu Deus, da onde essa pessoa tirou isso? Tá falando isso que nem eu sabia que tinha feito isso. E é dolorido, nós ficamos com raiva na hora. Só que ficar com raiva é humano. Nós não estamos nesse ponto de não sentirmos raiva. Nós não podemos alimentar essa raiva. Porque se alimentarmos essa raiva, nós estaremos presos a essa pessoa e a essa situação. Aí fica mais difícil de sanar. Então deixa a pessoa lá e nem ir tomar satisfação. O silêncio, gente. O silêncio, muitas vezes, ele é a melhor resposta. E o tempo? O tempo se encarrega de muita coisa que nós não damos conta assim no momento. Não precisa se indignar, ir lá, tomar satisfação e criar aquela confusão, não. Silencia e ora. Eu sei que não é fácil, mas o ensinamento do Cristo é esse. Silenciar, orar. Se nós nos calarmos diante da ofensa, um mal maior vai ser evitado. E se serenarmos o nosso coração, perdoarmos aquele irmão, vai liberar muita coisa, nós sentiremos um alívio. Só que quem já perdoou ou foi perdoado sabe, ou se auto-perdoou, sabe o alívio que é. O alívio e a paz que traz para a alma. É uma coisa assim, inarrável. Então, sobre essa questão assim também de não testarmos, Chico Xavier mesmo tem uma frase que ele diz: não teste o limite do seu próximo. Então, meus irmãos, muitas vezes nós não conhecemos nem os nossos próprios limites. Que dirá o do nosso próximo? Então, de um filho, de um ente querido, algumas ofensas, a nossa assim, capacidade de perdão fica mais elástico. Mas quando não tem esse laço todo de consanguinidade, é mais difícil. Então não vamos ficar testando aí o limite dos outros. Não é um bom conselho. O próprio Chico Xavier já advertia sobre isso.
E sobre essa questão também de não, se você tem dificuldade em perdoar, vai ser complicado a sua passagem por aqui. Você vai ter que viver praticamente numa ilha, não vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Porque no próprio livro, está contido no livro Homem de Bem, não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te ferir. Então, muitas vezes a pessoa fere, não é nem porque ela queria, não. Às vezes ela te ofende ou te fere, porque ela nem imagina que está ferindo, que está magoando. Porque outra questão assim também que atrapalha um pouco é a questão de expectativa. Às vezes nós criamos muitas expectativas em torno do outro. E aí ficamos com raiva que a pessoa não atende às nossas expectativas, aí é um campo minado também. Essa questão da expectativa, de ficarmos assim, vigilantes, que o outro não é obrigado a atingir ou adivinhar ou atender às minhas expectativas. Cada um está num nível diferente, evolutivo, tem um jeito diferente de pensar, veio com marcas e experiências pretéritas diferentes. Aqui na sociedade, sobre a questão, as pessoas se chocam e muitas pessoas se indignam, ficam indignadas, né? Quando veem os crimes chocantes que ainda acontecem. Por que esses crimes ainda acontecem, gente? Bárbaros. Muitas vezes bárbaros assim que choca e todo mundo fala imperdoável e as pessoas começam a desejar o mal para aquela pessoa, querer que a pessoa morra, que tenha prisão perpétua, que tenha cadeira elétrica, deseja tudo de ruim para a pessoa. Gente, tem gente aí, tem espírito, muitos anos sem reencarnar, com pensamento lá daquela época das barbáries. E não existe salto na evolução. A pessoa que sai muitos anos sem reencarnar, que tinha aquela linha de pensamento, aquela moral da época da barbárie, vai reencarnar aqui no nosso meio e cometer atos e atitudes consideradas assim imperdoáveis. Mas nós temos que entender que tudo tem uma lógica, que tudo é o quê? A questão do nível evolutivo. Que aqui na condição que nós estamos tem nível evolutivo dos mais diferenciados possíveis. Enquanto tem pessoas aí amando o próximo, sendo generoso, tratando bem a natureza, defendendo as causas nobres, né? Tem gente aí cometendo crimes bárbaros ainda. Então, tudo tem uma justificativa. Não precisa a gente querer retroceder, nem que seja assim, por pensamentos, na época da barbárie, nem do olho por olho, dente por dente, porque Cristo veio e renovou tudo isso. E pregou o perdão. E nós, quem somos nós para julgarmos algo imperdoável, sendo que nós somos errantes, já erramos tantas e tantas vezes, em tantas e tantas outras vidas, erramos no passado, erramos agora nessa e ainda erraremos. E se Deus fosse ser imperdoável conosco, imperdoador, mas aonde que estaria sua bondade e sua justiça? Então, como filhos de Deus, temos que praticar o perdão, que estudarmos acerca do perdão e nos questionarmos. Eu perdoo com facilidade? Eu sei que tem alguns que não são de guardar ressentimento, que perdoam com mais facilidades e uns até abusam dessa condição da pessoa. Quando o Chico Xavier até diz, não queira testar os limites, que nós não sabemos. Então é bom não abusar. Mas tem outros que já são mais gatos escaldados. Nós não sabemos o que a pessoa passou em vidas passadas, que tem uma maior dificuldade com perdoar, que é mais ressentido. A pessoa que foi mais traída em vida anterior, nessa ela vai ter mais dificuldade de perdoar, de confiar, porque nós somos reflexo do que nós fomos ontem.
Isso é inegável. E não existe, saltos, como nós já dizemos aqui. Então é nós nos apegarmos mesmo a essa questão de que alguém que vão nos ferir, o mundo passaremos por provas, seremos feridos, iremos ferir algumas vezes, mas que para isso existe o perdão. É perdoando que se é perdoado. Então nós perdoamos com facilidade? Vale a reflexão. Você é um espírito mais perdoador? Você perdoa mais do que é perdoado? Você perdoa com facilidade? Como é a sua relação com o perdão? E uma vez que o perdão é um convite a doar mais, então que sejamos mais indulgentes, que tenhamos mais amor, olharmos com compaixão, o erro do irmão e todos ajudá-los com branda compaixão. Então gostaria de pedir, de encerrar a reflexão dessa noite, deixando aí essa reflexão, faça esse autoteste de como que você lida com o perdão. E essa questão de perdoar e esquecer, nós já sabemos aí, que todo mundo fala assim que o lapso temporal, muitas vezes, ele nos ajuda a esquecer. Mas se você, mesmo depois de 10, 15, 20 anos, quando lembra daquele fato, daquela ofensa, sofre com aquilo, significa que você não perdoou. Então, não quero aqui dizer que perdoar é esquecer, que nós não temos amnésia. Mas é lembrar daquela ofensa sem tanto sofrimento. E também ter consciência que é melhor sofrer uma ofensa do que ser o ofensor. Então, gostaria de encerrar pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie a colocar em prática esse ensinamento de perdoarmos não só 7 vezes 70, mas quantas vezes forem necessárias. Uma boa noite a todos, fiquem na paz de Jesus e com os corações cheios de amor, de perdão e de auto-perdão. Boa noite, meus irmãos. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva é fria, vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse danado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia em que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz? Como posso ser feliz? Se é o pobre meu irmão, se é o pobre meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão,
braços eu cruzei. Como posso ser feliz? Como posso ser feliz? Se ao pobre meu irmão, se ao pobre meu irmão, eu fechei meu coração. Meu amor eu recusei. Mestre Jesus, hoje reconheço que venho tanto pedir e pouco agradecer. Meu egoísmo é maior que minha gratidão e ainda não sei reconhecer que nem mesmo uma única folha cai sem seu consentimento. Se houvesse os olhos voltados ao céu, não duvidaria de seu imenso amor. Assim, venho agradecer por estar aqui neste momento e que eu possa ser um instrumento de consolo e ajuda aos que me procurarem. Muito obrigada, Mestre Jesus, por tudo, que assim seja.